Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Uma boa noite a todos. Eu vou ler na introdução desse nosso encontro, no livro de João, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 21, porque a temática do nosso encontro nessa noite será a respeito da salvação em Cristo Jesus, da necessidade que o homem tem de encontrar-se com o Senhor Jesus e da capacidade plena que Jesus tem em libertar o homem do pecado. Então iniciaremos com esse texto das Sagradas Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos ao Senhor com o nosso irmão Bruno nesse momento. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que podemos cultuar o Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Abençoe a vida de cada irmão nas suas casas, ó Pai, aonde estiverem. Que possamos verdadeiramente buscar o Senhor de todo o nosso coração, buscar a verdade que é o Senhor Jesus, ó Pai. Que possamos nos espelhar no Senhor para fazer as boas obras,
praticar aquilo que o Senhor nos manda através da Tua palavra. Obrigado porque a cada vez mais o Senhor tem nos sustentado. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pela imensidão do Seu poder, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem misericórdia, amor, se preocupa conosco, ó Pai. Abençoe durante esse tempo que estaremos louvando e glorificando Amém, a Teu santo nome, ó Pai. Que possa ser um momento de aprendizado, que possamos a cada dia mais buscar o Senhor, Pai. Essa oração que eu te faço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. O grupo de louvor continuará cantando. Nós somos a Igreja Presbiteriana aqui em Porto Santana. A igreja está situada aqui na rua Gabino Rios, número 56. E essa igreja tem buscado ao longo da sua história poder adorar ao Senhor. Temos aqui um grupo de irmãos valorosos que têm se reunido costumeiramente às terças-feiras, às 19h30 em reunião de oração, às quintas-feiras, às 19h30 um estudo bíblico. No domingo pela manhã, a partir das 8h, uma reunião de oração, 8h30, nossa EBD, Escola Dominical, onde nós temos aqui várias classes, nas suas faixas etárias, de criança, adolescentes, jovens e adultos. Um momento muito importante de aprendizado da palavra do Senhor. Nós convidamos você a participar desse momento, também de escola bíblica. Também no domingo à noite nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus às 19h. Nós queremos estender o nosso convite a você para o momento em que nós pudermos de novo retornar às nossas atividades normais, com os nossos cultos presenciais, que você possa fazer-nos uma visita. Será bem-vindo, a nossa igreja espera por você, estará recebendo você de braços abertos. E nós queremos hoje adorar ao Senhor e convidar você a louvar o nosso Deus também juntamente conosco. Embora este seja um tempo diferente que nós temos vivido, mas hoje é um tempo em que nós devemos adorar o Senhor. E a canção que nós vamos cantar fala exatamente sobre isso, que em todo tempo louvaremos, nós louvaremos ao Senhor. E queremos convidar você também para louvar ao Senhor conosco neste tempo, que se chama hoje. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegrar-se
estamos vivendo, muitas dúvidas existem na cabeça das pessoas. Mas uma coisa a gente tem a plena certeza do amor do Senhor. E esse é o cântico que nós vamos cantar. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Sempre de braços abertos pra mim.
Esse é o momento do culto onde nós abrimos um parêntese para falar de dízimos e ofertas. E o texto pensado para esta noite encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 8. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda obra. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está falando especificamente sobre contribuição, sobre oferta. E daí ele fala da questão da liberdade. Sendo uma oferta, você não precisa ficar restrito à ideia, por exemplo, do dízimo, que são 10%. Mas quando é uma oferta, cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro ou não, a igreja do Senhor Jesus continuará existindo. Mas Ele te abençoa, Ele me abençoa, para que possamos abençoar o reino. E com certeza, quando fazemos isso, certamente nós não ficamos desassistidos. O Senhor tem cuidado de nós. E se você sente que o Senhor tem cuidado da sua vida, tem sido aquele que de fato sustenta as suas necessidades, então é o momento de você refletir sobre isso, agradecer a Deus pelo que o Senhor tem feito à sua vida, mas também retribuir aquilo que o Senhor tem feito com a sua generosidade, devolvendo ao Senhor aquilo que é dele, e quem sabe até mesmo ofertando ao Senhor e ao reino, à igreja do Senhor. O nosso irmão Diácono Fernando estará orando pelas nossas vidas, pela vida das nossas famílias, pela finança das nossas casas, também pela finança do nosso país. Senhor Deus e eterno Pai, toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, porque o Senhor é o Deus da providência, o Senhor sempre foi, sempre será Deus, antes, durante e depois da pandemia, e nós estamos aqui, ó Deus, como acabamos de cantar, para adorar o Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor tem derramado sobre nós a Tua providência. Nós, ó Deus, queremos interceder pela economia do nosso país, nesse momento difícil, tantas dúvidas, tantas preocupações, tantos medos, tanta falta de confiança tem passado pela mente e o coração das pessoas, mas nós queremos aqui, ó Deus, clamar pelo Teu agir, clamar pela Tua intervenção, para que todo aquele, ó Deus, que se sente dessa forma, sinta o ouvir da Tua palavra e o encorajamento de que o Senhor está aqui, está agindo e que isso vai passar, ó Deus. Queremos pedir pelas famílias de cada desta igreja, da congregação, por cada família que sente, ó Deus, a dificuldade, que o Senhor possa realmente estar abrindo as portas, o Senhor possa estar realmente entrando com a providência nessas famílias e que de toda forma possa faltar de maneira nenhuma, ó Deus, o alimento, a calma e a paz nas famílias, ó Deus. Nós queremos louvar e exaltar ao Teu nome e agradecer porque esta igreja, os irmãos têm sido fiéis nos seus dízimos e ofertas, e nós sabemos que isso é porque o Senhor tem feito e tem provocado isso nos nossos corações. Que nós possamos a cada dia realmente contribuir com alegria, com temor, mas principalmente em resposta pelo amor do Senhor em nossas vidas. Nós Te louvamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Esse momento, assim, sempre é um momento muito especial para nós, né, que temos filhos, e é o momento que nos alegramos quando nós vemos os nossos pequenos aqui na frente, louvando ao Senhor. Hoje eles estão louvando ao Senhor em casa, mas nós vamos continuar louvando ao Senhor, né, cantando esta voz que tanto chama. Quando eles cantam, é uma alegria, e nós vamos fazer isso para louvar o nome do Senhor. Leremos a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 23. Como eu disse, eu vou falar sobre a salvação em Cristo Jesus, dizer que o homem realmente necessita do Senhor Jesus para ser salvo e que o Senhor Jesus é a única possibilidade de salvação para o homem.
Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, diz assim a palavra: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, portanto, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é verdadeira e nós precisamos dessas verdades nesta oportunidade. Clamamos ao Senhor pela Tua unção, para que o Senhor abra as nossas mentes, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nessa oportunidade. Só Tu tens palavras de vida eterna. As pessoas que estiverem, ó Pai, ao alcance desse vídeo, e nessa oportunidade, ó Pai, estiverem nos ouvindo, ó Pai, que possam entender que o Senhor os ama, assim como o Senhor agiu de forma profunda na vida desse carcereiro. O seu desejo também é agir em cada vida que ainda não professa o nome de Cristo Jesus. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao teu querer. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. O apóstolo Paulo estava preso, o apóstolo Paulo e Silas estavam presos. E é interessante considerar que eles não haviam cometido nenhum crime que julgasse legítima aquela prisão. Eles foram humilhados, eles foram açoitados e foram lançados no cárcere. É interessante considerar que muitas são as vezes que nós estamos vivendo algum tipo de dificuldade, algum tipo de problema, algum tipo de tribulação, algum tipo de aflição, e nós não temos a ideia, nós não temos a noção da razão pela qual estamos vivendo aquilo. E o fato de não ter a noção, o fato de não ter a compreensão, muitas vezes nos leva a uma inconstância emocional, a um desajuste, a um desequilíbrio, a um mau testemunho. E quando eu leio esse texto e penso na forma como Paulo se comportou, na forma como Silas se comportou, eu fico pensando o que eles tinham em mente para estarem pregando o Evangelho do Senhor Jesus, terem feito um bem espiritual à cidade, porque expulsaram um demônio de uma menina que estava possuída por um espírito de adivinhação, e por causa disso eles foram aprisionados, por causa disso eles foram envergonhados, e por causa disso eles foram presos. E aí a pergunta continua: o que Paulo via e que eu não conseguiria ver se estivesse na situação dele? O que Paulo conseguia ver assim tão rapidamente e que eu não vejo, e que muitos de nós também não vemos quando estamos passando algum tipo de problema? Porque quando eu digo assim, nós não devemos reclamar,
Mas eu reclamo também. Quantas são as vezes que eu já murmurei na minha vida por circunstâncias, por dificuldades, por adversidades. E basicamente um ponto que diferencia muito o apóstolo Paulo e a vivência do apóstolo Paulo e a minha vivência de todo o tempo e a nossa vivência comumente é que o apóstolo Paulo realmente não só pregava acerca da soberania de Deus, como ele vivia pela soberania de Deus, como ele cria absolutamente na soberania de Deus, não em um Deus soberano para salvá-lo antes dos tempos eternos, como ele mesmo disse, mas em um Deus soberano para tomar conta de toda a história, em todo o tempo. Para o apóstolo Paulo não havia surpresa. O que acontecia, estava acontecendo para um bem maior. E é interessante a gente falar dessa questão aqui, que muitas vezes nós citamos inclusive aquele texto: todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. E sempre quando citamos esse texto, pelo menos na maioria das vezes que nós citamos esse texto, eu particularmente, muitas foram as vezes que eu citei esse texto, mas em uma exegese errada. Todas as coisas contribuem para o bem, mas é para o bem da glória de Deus, é para aquilo que for bom para a glória de Deus. O apóstolo Paulo e Silas estavam sendo presos para o bem da glória de Deus. Existia um bem maior no fato deles serem presos, no fato deles serem açoitados e jogados e lançados no cárcere. O Senhor queria salvar um homem, e nós citamos aqui um homem porque o texto enfatiza o carcereiro e a salvação do carcereiro, mas nós não temos a ideia de quantas pessoas, ao ouvirem Paulo cantar com Silas, quantas pessoas, ao ouvirem Paulo falar com o carcereiro, quantas pessoas já ouviram mensagens como essas, mensagens mais bem exploradas do que esta de hoje, e que já renderam os seus corações a Cristo Jesus. E Paulo cria de uma maneira segura e firme que o que estava acontecendo com ele é para o bem da glória de Deus. De alguma forma o Senhor poderia reverter, converter aquele mal para a glória de Deus. Se nós vivêssemos assim, irmãos, em todo o tempo, com certeza o nosso testemunho seria muito melhor. Com certeza a nossa saúde mental seria muito melhor. Porque ao acontecer o que acontecesse, é para a glória de Deus. Então, sendo para a glória de Deus, eu não preciso me preocupar. Existe um propósito, ainda que eu não possa entender, ainda que a minha mente, a minha capacidade de entendimento seja diminuta, mas existe algo supremo, eterno, que só Deus sabe e que só Deus pode fazer e que Ele efetivamente faz, e muito especialmente para a condução da salvação de pessoas. Muito bem, Paulo preso, ele canta. E enquanto ele estava cantando, o versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Tem um Salmo 137, o salmista faz menção do tempo do cativeiro na Babilônia. E ele diz o seguinte, que enquanto eles estavam presos, os babilônicos pediam: cantem aquelas músicas bonitas que vocês cantam. O judeu cantava, o hebreu canta, gosta de música, gosta de harmonia, sabe harmonizar vozes. E os babilônicos pediam músicas. E eles diziam assim: como nós podemos cantar? As nossas harpas estão penduradas. Como nós podemos cantar em terra estranha? Várias foram as vezes ao ler esse texto e ao ouvir esse texto, eu enaltecia o coração e o posicionamento daqueles judeus, em pensar assim: gente, que coisa maravilhosa, que coração patriota, que coração voltado realmente para a sua terra e para o seu Deus, e não iriam cantar enquanto não estivessem na sua própria terra. Mas quando nós olhamos agora, depois de alguns anos de reflexão, e depois de alguns anos ouvindo o mesmo texto e lendo o mesmo texto, a gente pode concluir que cantar
quando as coisas vão bem, é muito fácil. E o apóstolo Paulo está dando um exemplo aqui de como cantar em terra estranha, de como cantar quando existem profanos ao nosso lado, de como cantar e dar bom testemunho do céu e da nossa convicção de vida eterna, quando as circunstâncias não são favoráveis. E o apóstolo Paulo canta. O texto não diz se o dueto era bonito, era harmonioso, o texto não diz se Paulo e Silas cantavam bem, mas eles cantavam. E durante o tempo que eles estavam cantando, um milagre aconteceu, porque houve um mover do céu, sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas das prisões foram abertas, e o carcereiro ficou desesperado. O carcereiro ficou desesperado porque ele não tinha o mesmo Deus do apóstolo Paulo. Antes, quando o apóstolo Paulo foi preso, foi punido, foi açoitado, foi lançado na prisão, eu disse que ele cantou, porque ele estava seguro que um bem maior estava por vir. Mas aquele que não tem a pessoa do Senhor Deus, diante de uma adversidade, ele se desespera, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Essa era a pena para aquele carcereiro, para aquele soldado, para aquele cuidador de presos, que perdesse um dos seus presos. Então ele pagava com a própria vida. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Já ouvimos essa fala nesse púlpito em um aniversário da nossa igreja, e ficou muito marcado isso no meu coração, a necessidade que nós temos de anunciar ao mundo: olha, acalma o seu coração, fique tranquilo, nós estamos aqui, eu estou aqui. São muitas as pessoas, amados irmãos, que estão aflitas, que estão sem expectativa nenhuma de vida, e mesmo diante de uma vida que a gente olha e pensa assim, a vida dessa pessoa é plena, ela não tem motivo, ela não tem razão para viver tão sem motivação, sem alegria, com tanta preguiça de viver. Ela tem tudo para ser feliz, mas mesmo assim bate nela aquele mal-estar com a vida, aquele desinteresse pela vida, e ela precisa de alguém, e esse alguém precisa ser você, que é crente no Senhor Jesus, que tem a palavra da verdade. Esse alguém precisa ser o Osias, que também já foi alcançado pela graça de Deus, e dizer a essas pessoas: não te faça nenhum mal, aquiete a sua alma, nós estamos aqui. Essa é uma questão muito interessante e é um posicionamento muito profundo que o apóstolo Paulo e Silas tiveram. E aí, daí o carcereiro faz uma pergunta muito importante. A pergunta, considerando, não é, que existia algo de muito diferente na pessoa daqueles dois homens, uma fé extraordinária, um comportamento completamente ou insano, louco, ou realmente divino, para que pudesse se comportar daquela maneira. Então o carcereiro trouxe aqueles homens para fora e fez uma pergunta: que devo fazer para ser salvo? E eu gostaria, de forma didática e objetiva, responder essa pergunta, ou dizer que essa pergunta é importante por 3 razões. A primeira delas, porque a morte é um risco iminente. Eu vou responder apenas com a leitura da palavra. Na carta que Tiago escreve, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante, e logo se dissipa. A pergunta do carcereiro: o que posso fazer para ser salvo? Ela é inteligente, ela é oportuna, ela é responsável, porque a morte é um risco iminente. Nós não temos a menor noção do prazo que temos, dos dias que teremos que viver aqui na terra ainda. Quantos de nós iniciamos esse ano com vários projetos? Quantas pessoas abriram seus comércios,
fizeram uma programação que, ao trabalharem tantos dias por mês, teriam condição plena de pagar o aluguel e dar conta do funcionário e daquele que fornecia o material, o produto, e dentro do esquema e dentro do planejamento estava tudo adequado. São pessoas trabalhadoras, são pessoas responsáveis, são pessoas habilidosas. Entretanto, não sabiam o que haveria de acontecer, como nós também não. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Jó, tratando da vida e falando da vida, um grande poeta, né? E quando ele fala da vida, dentre outros momentos que ele reflete sobre a vida de forma profunda, no capítulo 14 ele diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então é tolice sua, menino e menina, pensar assim: quando eu ficar mais velho, e quando eu me formar, quando eu puder ter um carro meu, no meu nome, quando eu tiver uma carteira de habilitação, quando eu tiver um canudo, eu tiver formado e já tiver um trabalho, aí sim, eu serei feliz, eu serei plenamente realizado. Lembre-se, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. A nossa vida é uma vida composta e repleta por inquietação em todas as fases. Quando se é criança tem inquietação, quando se é adolescente tem inquietação da adolescência, quando se é jovem tem inquietação da juventude, quando se é adulto tem a inquietação da vida adulta, quando vai ficando mais velho tem aquela inquietação, aquela preocupação: eu já estou envelhecendo. Quando se é velho tem essa inquietação também. Isso é vida. E então passa a ser muito importante você se preocupar: o que eu posso fazer? Porque existe algo maior, algo que transcende, algo que vai além desse tempo curto. E aí, o que eu posso fazer? Então, se você ainda não fez essa pergunta, é muito importante que você faça: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para ser salvo? A pergunta ela continua sendo importante, porque não existe nada que o homem possa fazer para ter segurança. O próprio apóstolo Paulo, grande escritor, ele diz no capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 8 e 9: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele carcereiro não fez absolutamente nada. Ele não poderia fazer absolutamente nada, mas coube a Deus propiciar o apóstolo Paulo naquela cidade, expulsar o demônio de uma menina que perturbava o bem espiritual da cidade, mas que dava lucro às pessoas que não se incomodavam com a origem do lucro. Podia vir do demônio, podia vir de Satanás, desde que fosse lucro, desde que fosse dinheiro. E agora o apóstolo Paulo foi preso, foi açoitado, foi assolado, estava na prisão. Ele, carcereiro, era o homem responsável pelo seu aprisionamento e pergunta: que devo fazer para ser salvo? E quando o homem normalmente pergunta isso, a ideia que se tem, porque nós somos religiosos, o brasileiro é religioso, é assim: o que eu posso fazer? Que bem eu posso fazer? Que tipo de culto eu posso prestar? Que dádiva eu posso dar? Né? Que tipo de religiosidade eu posso demonstrar? Que nível eclesiástico eu posso estar para que eu possa ter segurança da minha vida eterna? Não existe isso, porque é graça, porque pela graça sois salvos. Todo o processo foi de Deus. Domingo passado, ao encerramento do culto, o nosso irmão Gustavo orou, dizendo assim: o primeiro passo o Senhor já deu. O Senhor Deus dá os passos para que o homem possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto, dessa possível resposta, a pergunta é importante por quê? Primeiramente, porque a morte é um risco iminente. Em segundo lugar,
porque não existe nada que o homem possa fazer para ter segurança. Só Jesus salva. Só Jesus pode salvar, porque só Jesus é a garantia de vida eterna. Observe o que diz o capítulo 4, mesmo Lucas, que escreveu essa história, ele escreve também no capítulo 4 de Atos, versículo 12, e eu gostaria que você prestasse atenção, porque esse é o objetivo específico da mensagem dessa noite. Eu quero que você preste atenção, que você abra sua alma. Esse é um momento muito sério, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, não há uma outra maneira. E eu gostaria de terminar a palavra nessa noite, dizendo que houve um acontecimento na vida daquele carcereiro. Antes dele poder fazer a pergunta ao apóstolo Paulo, ele foi despertado pelo milagre dos alicerces se movimentando. E ao ser despertado, ele faz a pergunta. O homem em seu estado natural, ele está morto. Ele não está apenas dormindo, mas ele está morto. Só o poder de Deus, só o milagre de Deus, só o agir de Deus pode despertar você. Mas existe uma outra possibilidade também. Lá quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e está falando sobre a ceia do Senhor, ele diz assim: pela irresponsabilidade espiritual de muitos que participam da ceia indevidamente, existem já muitos que dormem. O que significa isso? É aquele que já um dia tomou uma posição ao lado do Senhor Jesus, é crente, ele é crente para a salvação. Se o Senhor Jesus voltar agora, ele será salvo, será arrebatado. Se morrer, será salvo, encontrar-se-á com o Senhor Jesus. Mas está vivendo uma vida completamente insípida, sem sentido, vazia, está dormindo. E nessa noite a palavra é: desperte, ó tu que dormes, ressuscite dentre os mortos, e Cristo te ressuscitará. Para que haja salvação, é preciso que você acorde desse sono mortal, para o seu bem-estar e para a glória do Senhor. O grupo Louvor estará cantando mais uma canção, depois eu convido aqui em cima o presbítero Flávio, para uma oração pela nossa igreja. Eu gostaria de pedir para que ele orasse pelas nossas crianças, por cada criança que está em casa nesse momento, orasse pela nossa igreja, orasse pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país, e também pela salvação, pela sua salvação. Você que ainda não professa o nome do Senhor Jesus, hoje é o dia aceitável de você abrir o seu coração para Cristo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Por isso
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Deus, nós te louvamos, Pai. Agradecemos por esse momento de louvor, de adoração, onde podemos também ouvir a voz do Senhor, Pai. Voz que nos traz ao coração, a nós, ó Deus, a certeza, ó Pai, de que o Senhor um dia nos escolheu, nos chamou para junto de Ti. Tão somente pela graça do Senhor, ó Deus, nos trazendo à mente, ó Pai, novamente, de que não há em nós mérito nenhum, Pai, mas que tão somente a graça do Senhor é que nos alcançou. E o clamor do nosso coração, ó Deus, que nessa noite, através deste vídeo, ó Deus, que está sendo gravado, Pai, que essa palavra, essa mesma graça do Senhor que nos alcançou um dia, Pai, também possa ser, ó Deus, estes dias de hoje, Pai, essa oportunidade para que vidas que ainda não tiveram um encontro contigo possam também entender, ó Deus, e querer receber do Senhor também essa graça, Pai, de poderem ser salvos em Cristo Jesus. Ó Deus, que essa palavra incomode, ó Deus, o coração daqueles que estarão ouvindo, ó Deus, vendo este culto, Pai. Nós declaramos que a pessoa mais importante aqui, ó Deus, nessa noite, o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, seja tão somente o Senhor Jesus. Mas nós pedimos, ó Pai, também em nome de Jesus, que o Senhor use, ó Deus, essas palavras, Pai, ditas pelo teu servo, pastor, ó Deus, Osias, como um instrumento vivo nas mãos do Senhor, ó Deus, que a palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz, de fato possa ser, ó Deus, cortante, como a tua palavra nos diz, possa, ó Deus, atingir o mais profundo do coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, ó Deus, que ouviram esta palavra, ó Deus, que possam ser despertados pelo poder do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja aqui em Porto Santana, Pai. O povo do Senhor, ó Deus, que se reúne aqui, a cada irmão nosso, da nossa congregação, ó Deus, igreja amada por nós, amada pelo Senhor, Pai. Que este momento, ó Deus, em que não estamos podendo nos reunir presencialmente, Pai, não seja, ó Deus, um momento em que deixemos com que o amor e o evangelho do Senhor, ó Deus, a boa nova que um dia nos alcançou, possa se esfriar no nosso coração, ó Deus, mas que nós possamos estar com a nossa mente e coração ligadas no Senhor, Pai. Certo que a igreja está fechada, ó Deus, mas que nós é quem somos a igreja, Pai. Que a igreja é cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia levantar um altar ao Senhor nas nossas casas, Pai. Que haja muitas igrejas em cada uma das nossas casas, Pai, para a glória do teu nome, Deus. E no momento em que o Senhor nos der a oportunidade, ó Deus, de podermos nos reunir novamente como igreja, como povo do Senhor, nós possamos ver esta igreja aqui disposta, ó Deus, a crescer, ó Deus, no conhecimento, na graça do Senhor, unidos, trabalhando juntos em prol do crescimento da tua obra, do teu reino, Pai. Dá-nos, ó Deus, capacidade a cada dia, Deus, de também sentir, ó Deus, a dor do nosso irmão, Pai. Que nesse momento em que muitos de nós temos tido ainda a oportunidade de podermos ir ao nosso trabalho, ó Deus, de poder ter a oportunidade ainda de granjear o pão de cada dia, ó Deus, temos fartura ainda em nossa mesa, ó Deus, mas é certo que alguns não têm tido essa oportunidade, ó Deus. E que isso possa mexer conosco, Pai. O Senhor possa nos incomodar, dar-nos a sensibilidade, ó Deus, de vermos, de percebermos aquele que está necessitado perto de nós, ó Deus, para que nós possamos ajudar, ó Deus, estender a nossa mão, fazendo o nosso papel, ó Deus, de igreja. Temos a nossa visão social, ó Deus, no nome de Jesus, Pai.
Abençoa as nossas crianças, Pai. Que a igreja tem tido uma responsabilidade muito grande, ó Deus, no trabalho com as nossas crianças. Tínhamos um trabalho, ó Deus, agendado para o próximo mês. O Senhor bem sabe disso, ó Deus, mas nós não sabemos como ficará as coisas à frente, Deus. Mas dá-nos condições, enquanto igreja, ó Deus, de podermos cuidar das nossas crianças. Ó Deus, dá-nos uma visão do reino, ó Deus, uma visão do Senhor, ó Deus, no trato com as nossas crianças, como temos tido até aqui. Ó Deus, como o inimigo tem atacado as nossas crianças, nossas famílias, ó Deus, com um objetivo claro, ó Deus, de que atacando as crianças, ó Deus, no futuro próximo não haverá pessoas chamadas ao ministério, não haverá homens e mulheres dispostos a levar esse trabalho à frente, ó Deus, mas nós cremos, ó Deus, no Senhor, que é todo poderoso, que pode livrar as nossas crianças do mal, ó Deus. E nós clamamos ao Senhor: livra, ó Deus, os nossos filhos, livra os nossos adolescentes, livra os nossos jovens, ó Deus, guarda-os, ó Deus, debaixo das mãos protetoras do Senhor. Guarda os nossos idosos, ó Deus, que estão no grupo de risco. Ó Deus, dá a cada um deles a tranquilidade de saber, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que mesmo que tudo pareça, ó Deus, fora de controle, mas continua no controle rigoroso do Senhor, Pai. E no tempo do Senhor, o Senhor nos dará a vitória, ó Deus, sobre esse vírus, para que nós possamos estar de novo juntos, Pai. E aí podemos nos alegrar naquilo que o Senhor fez, mas nós precisamos nos alegrar todos os dias, ó Deus, naquilo que o Senhor é, porque o Senhor de fato é Deus, Deus poderoso, Deus que tem sustentado as nossas vidas, ó Deus, e continuará sustentando, se assim aprover o Senhor. Mas sobretudo dá-nos a confiança, ó Deus, a certeza a cada dia no nosso coração da salvação em Cristo Jesus. É a oração que nós fazemos, agradecidos e confiados no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, as eternas e doces consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre a vida dessa igreja, Igreja Presbiteriana em Porto Santana, também da congregação em Nova Rosa da Penha 2, mas não apenas por esse povo, mas por todo aquele que um dia foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus e se encontra espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.